Irmãos, veremos hoje o segundo ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Para isso, vamos ler o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Abre aí Mateus, capítulo 6, dos versos 9 até o verso de número 13. Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Senhor, em nome de Jesus, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós, Amém, Senhor. para que possamos, ó Deus, compreender os ensinos de Jesus na oração do Pai Nosso, para que possamos, ó Deus, entender tudo que o Senhor fala conosco nesse dia a dia. Ó Deus, que sejamos os praticantes da palavra. Ensina-nos, ó Deus, a entender e a praticar com legitimidade a oração do Pai Nosso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então começou a lhes ensinar. Não, vocês vão repetir tais palavras. Não foi isso que ele disse. Quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, como é que nós podemos ter uma vida de oração com excelência, assim como o Senhor faz? E Jesus então orou, mostrou para eles a oração do Pai Nosso, em que muitas pessoas apenas olham o texto na sua superfície e se limitam a repetir aquelas palavras. Mas por trás das palavras existem atitudes. Por trás das palavras há um estilo de vida. E era exatamente isso que Jesus queria ensinar. Então, a primeira lição que nós vimos aqui, que Jesus nos ensinou, é louve e adore. Adore e louve. Quer dizer que a oração, ela vai começar com adoração, com louvor. Não podemos ser aquele tipo imediatista que logo já despeja em Deus todos os seus problemas. Não, a oração nos ensina paciência, nos ensina moderação. Então, adore. Ele diz: olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adorou a Deus. Agora, o segundo ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Olha, dois elementos que ele coloca aqui. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Ou seja, a sua vontade vai ser feita na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Esse então é o ensino que Jesus nos traz. E se nós observarmos essa oração do Pai Nosso, meus irmãos, olha só que essa oração, ela é totalmente teocêntrica. Como assim, hein? Ela gira ao redor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, Deus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Percebemos então que Jesus está dizendo: olha, quando você for orar, você precisa centralizar a sua oração em Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, nos interesses de Deus, e não nos nossos. Porque nós aprendemos a oração justamente invertida, em que nós, ó Deus, meu, para mim, me dá, eu quero, eu preciso. Não, está dizendo, está errado. Não é assim que se ora. Jesus estava ensinando exatamente, não é assim que se ora. Então, a oração ensinada pelo Senhor Jesus, ela é voltada para Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus no céu e na terra. Então, o primeiro elemento aqui que temos que colocar em pauta é o reino de Deus. Queridos, venha o teu reino. Quando nós aprendemos e entendemos o que está dizendo,
Peraí, quer dizer que na minha oração então, depois que eu adoro a Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar em pauta o reino de Deus. O que é que está no nosso coração? O que é que centraliza a nossa vida? O que é que nos envolve de fato? O que é que nos chama atenção? O que é que mobiliza os nossos interesses, as nossas energias emocionais e espirituais? Jesus está dizendo, é o reino de Deus. Ele está dizendo, busque primeiro o reino de Deus. Olha aqui na oração, venha o teu reino. Ou seja, o primeiro elemento depois da adoração é o reino de Deus. Então, Jesus não está apenas ensinando a orar, Ele está ensinando o princípio do governo de Deus sobre nós. Esse é o governo de Deus sobre nós, e o governo de Deus sobre nós é um governo de reino, onde há um monarca absoluto, que não é tirano, há um monarca absoluto, que ama, que se entrega, que se doa totalmente. Então esse que é o monarca absoluto, que reina, que governa, é aquele que nos ama a ponto de dar a sua própria vida por nós. Por isso então, que nós não precisamos ficar preocupados em apresentar a Deus, inicialmente, todos os nossos problemas, as nossas mazelas. Busca o reino de Deus, porque esse rei, esse monarca que olha, que nos ama a ponto de morrer em nosso lugar, a Bíblia diz assim, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então, queridos, o relacionamento com Deus, ele funciona à base de reino, não é uma democracia. O reino de Deus não é uma democracia em que nós vamos decidir aqui, falar com Deus o que Ele vai fazer, em que nós vamos deliberar e dizer, ó Deus, decidimos fazer isso. Não, o reino de Deus, Ele que diz o que nós devemos fazer. Ele é que ordena e nós cumprimos como servos do reino de Deus. Esse é o princípio, o governo do reino de Deus sobre nós. Quer dizer que isso deve ser prioridade em nossas orações, buscar primeiro os interesses do reino de Deus e profetizar o governo de Deus como soberano sobre o reino que deve estar em nossos corações. Quando Jesus chegou na terra e começou o seu ministério, esperava-se que ele restaurasse o reino político aqui na terra, mas Jesus veio instaurar o reino de Deus no coração das pessoas, e é nesse coração, e é nessa vida, e é nesse reino que ele é o monarca, que ele governa. Entendamos então que em todos os reinos que há na terra, existe um reino que coexiste ao mesmo tempo com todos os sistemas políticos, e esse governo, esse reino espiritual, ele sobressai a todos, é o governo de Deus. Nós estamos aqui sob um governo, uma república, mas nós estamos também, e primeiramente, sob o governo de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, fala com Deus, venha o teu reino. Senhor, venha o seu reino para nós. Senhor, eu preciso que o teu reino venha na terra. Eu preciso, Senhor, que o teu reino venha em nossa vida. E nós precisamos profetizar. Venha a nós, Senhor Deus, o teu reino. Venha o teu reino em todos os lugares, na igreja, na minha vida. Dessa forma, a motivação principal da oração não deve estar centrada em nós. Ela tem que centrar no crescimento do reino de Deus na terra. Se Jesus veio instaurar o reino de Deus no coração das pessoas, quer dizer então que cada pessoa alcançada, uma pessoa a mais, significa o crescimento do reino. Queridos, o reino cresce então na medida em que as pessoas se entregam a Jesus Cristo como seu Senhor absoluto, como soberano, como rei, como aquele que governa, como aquele que domina. Então, quando Jesus está dizendo, olha, para você orar, para você aprender a oração, você tem que entender que o regime de governo é você buscar primeiro o reino de Deus, é convergir todas as nossas energias para o reino de Deus. Então, foca no crescimento do reino de Deus na terra. O reino de Deus é a salvação das pessoas. Está centrado, meus irmãos, na igreja. Na igreja. Mas muitas vezes nós esquecemos da igreja, do reino de Deus, quando fazemos a oração e colocamos, meu Deus, primeiramente nós, os nossos interesses, as nossas necessidades. E veja só que isso não aparece agora.
Isso não aparece agora. Primeiro é a exaltação a Deus, e depois é o reino de Deus, depois é a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos então buscar o reino de Deus. O nosso foco tem que estar no ministério, nos ministérios da obra de Deus. Nosso foco, meus irmãos, precisa estar nos missionários, que em todo mundo levam a palavra de Deus. Quando nós lembramos do missionário, quando nós oramos pelos missionários, quando nós contribuímos para os missionários, nós estamos dizendo: Senhor, venha o seu reino. Venha o seu reino em cada canto da terra onde as pessoas estão. Temos que focar os nossos interesses, querido, nos cultos e nos resultados dos cultos. Meus irmãos, a cada culto eu penso no resultado. Eu penso: meu Deus, será que as pessoas que estão ali, Senhor, elas entenderam a palavra? Senhor, e se entender a palavra, vão colocá-la em prática, Senhor? Vão priorizar de fato o seu reino? Vão priorizar a sua igreja? Vão priorizar a sua obra? É isso que Jesus está falando. Dizendo: olha, se você vai orar então, você tem que orar e colocar em foco o reino de Deus. Porque se nós não colocarmos em foco o reino de Deus, primeiramente, e colocarmos a nossa vontade, meus irmãos, é oração vazia. É oração sem resultado. Se o nosso interesse entra na frente do reino de Deus, na realidade, então, o nosso interesse pessoal vai lá para trás da fila. Pastor, Deus não me atende. Mas você está orando certo? Você está orando do jeito certo? Orais e não, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como assim, Senhor? Eu estou pedindo mal? Porque você pede primeiro para si? Você pede primeiro os seus interesses? Primeiro é eu? Não, ele está dizendo: olha, se você quer que a sua oração seja atendida, é assim que Jesus está ensinando a orar. Busque primeiro os interesses do reino de Deus. Ah, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Não, queridos, é o reino de Deus. Quando entregamos nossa vida a Jesus como Salvador, o que nós estamos fazendo? Nos entregando ao reino de Deus, alistando no reino de Deus. Então, nós temos que pensar no reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. E aí nós pensamos nos cultos e nos resultados. Será que as pessoas entenderam? Será que elas absorveram esse conteúdo? Será que elas vão colocar isso em prática? Ah, queridos. E aí, ficamos, meu Deus, com orações. 5 anos, 2 anos, 10 anos, 1 ano. E as pessoas até desanimam e dizem: Senhor, não acontece. Ele está dizendo: é porque você está orando errado. Olha lá a oração do Pai Nosso, ela começa com o reino de Deus e não com a sua vontade. Ela começa com o reino de Deus e não com o nosso interesse. Olha só que quando falamos então do reino de Deus, estamos falando do conhecimento de Deus. Irmãos, o reino de Deus exige de nós conhecimento de Deus. Quem é o Senhor? Olha aqui Jesus dizendo: é assim que fala com Deus, é assim que ora. Então a sua oração, ela tem que colocar em destaque o reino de Deus. O que você conhece de Deus? Porque Ele se revela na palavra. Então na palavra nós vamos conhecer Deus. É isso que Jesus ensina na oração. Ele ensina, queridos, a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Essa é a oração que Jesus ensinou. Jesus ensina a submissão da nossa família a Deus, a submissão da nossa igreja a Deus, a submissão da liderança da igreja a Deus, a submissão da nação a Deus, a submissão do governo a Deus. Isso é o teocentrismo de forma prática. Tudo gira em torno de Deus. Tudo que nós fazemos é voltado para Deus. É o que o Senhor quer, é o que o Senhor exige de nós, é o que o Senhor espera de nós. Qual é a expectativa que Ele tem de nós? Então Jesus está falando: olha, vocês me pediram para ensinar a oração? Então eu vou ensinar. Ora sim, adora a Deus. Agora, pede a Deus pelo reino. Pensa no reino de Deus. Pensa nas portas do inferno, que não prevalecerão contra a igreja, e que a igreja tem que arrombar essas portas e salvar as pessoas que são cativas de Satanás. Foi o que Jesus falou, que a missão dele era libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Isso, meus irmãos, é reino de Deus. A nossa oração, ela precisa
está voltada para o reino de Deus. Porque quando nós buscamos a vontade de Deus, Deus busca a nossa vontade. Ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas Ele acrescenta. Então, querido, se nós orarmos do jeito certo, que é buscar primeiro o reino de Deus, que é os interesses do reino de Deus, venha o teu reino, Senhor. Querido, se nós oramos assim, o reino de Deus vem. E quando o reino de Deus vem, o reino traz prosperidade, o reino traz cura, o reino traz paz, o reino traz alegria. O reino, gente, é o reino de Deus. Tudo que nós podemos pensar de bom que o ser humano deseja, que ele pode almejar, vem com o reino de Deus. Amém. Vem com o reino do Senhor, vem o seu reino. Imagine, alguns países lá no Oriente Médio, os sheiks são muito ricos, por causa do petróleo. E aí, a qualidade de vida do povo é excelente, porque proporciona todas as condições necessárias para o povo viver bem. Aí você pensa, se o Brasil tivesse... mas ele é absolutista, ele é monarca, mas ele atende o povo, ele serve o povo, não escraviza o povo, não explora o povo, não mata o povo, não bate no povo. Aí nós pensamos, mas Jesus Cristo, ele é assim. Quando você busca o reino dele, queridos, o reino vem completo, o reino vem inteiro, com tudo que nós precisamos. Mas, quando nós oramos assim, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino para a vida dela, para a vida daquele. Não, quando eu oro, venha o teu reino aonde? Primeiramente, na minha vida. Quando nós oramos, meus irmãos, esse é o foco, Senhor, venha o teu reino. Não é para nós, não, é para mim, é sobre a minha vida. Significa, Senhor Jesus, reina sobre a minha vida. Eu sou o seu servo, eu me entrego ao seu reino. Amém. É o princípio sobre a minha vida, porque eu queria que Jesus governe esse mundo. Mas na minha vida não, governa os outros. Quantas pessoas oram o Pai Nosso, mas não entendem o reino? Queridos, o ser humano, inclusive muitos cristãos, correm muito, se esforçam muito, se sacrificam muito para implantar o seu próprio reino na terra. Meu Deus, quantas pessoas correm freneticamente de um lado para o outro. Eu estou correndo atrás, eu estou fazendo para implantar o reino dele. Em primeiro lugar, prioritariamente, exclusivamente, o reino dele. Ele quer instaurar o reino dele. Ele não entende que o reino dele não existe sem o reino de Deus. Não entende isso? Então as pessoas correm, se sacrificam, se esforçam, mas para implantar o próprio reino. Eu fico pensando, meu Deus, os crentes fazem isso, mesmo sabendo que deste mundo nada levaremos. Mesmo sabendo que nada levaremos desse mundo, eles correm, se sacrificam com prioridade para o seu próprio reino. Queridos, os crentes fazem isso porque não aprenderam a orar a oração do Pai Nosso. Não aprenderam. Não, pastor, eu sei orar assim. Quer ver? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe recitar as palavras. Mas uma oração, queridos, não são palavras recitadas. Oração é estilo de vida. É palavra vivida. É palavra trazida para a minha prática, para o meu dia a dia, para o meu coração, para o meu governo. É isso que o Senhor requer de nós. É o governo absoluto dele sobre nós. Então o crente não aprendeu a orar o Pai Nosso. Os crentes lutam pelo seu próprio reino, porque não entenderam o que o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Não entendeu, gente. Não entendeu ainda, Senhor, que a oração consiste em: venha o seu reino, reina sobre mim. Ponto final. Ele é soberano e a vontade dele se faz em nós. Sabe, queridos, então quando nós vamos orar, nós temos que orar com entendimento. Falar: Pai nosso que estás nos céus. Invocou o Pai, adorou, santificado seja o teu nome. Senhor, eu preciso que o seu reino seja instaurado primeiro na minha vida. Eu quero ser um servo do seu reino.
Você quer ser um servo do reino de Deus? Você tem que entender que para isso acontecer, você tem que abrir mão do seu próprio reino. Ah, pastor, mas os meus negócios e as minhas coisas... Você vai poder fazer os negócios e as coisas quando você entender que tudo isso está no reino de Deus. Entrega seu negócio para o reino de Deus. Quando ele vem governar a sua vida, ele vai governar os seus negócios, ele vai governar as nossas coisas, e assim então as pessoas não vão precisar ficar correndo freneticamente e se esquecendo do reino de Deus. Busca o reino de Deus, traz o reino de Deus para a sua vida, traz o reino de Deus para os seus negócios, traz o reino de Deus para os seus interesses. Prioriza o reino de Deus. Seja fiel ao reino de Deus. Seja fiel à igreja de Deus. Seja fiel àquilo que Deus requer. E aí, queridos, nós veremos que é ser governado por um rei soberano, que não tem limite para abençoar, que não dá o Espírito por medida. E toda vez que nós ouvimos falar de Jesus, ele fala: medida recalcada, sacudida, transbordante, porção dobrada. Esse é o vocabulário de Jesus. Mas as pessoas pensam, o reino, ele vai me pisar. Não, ele vai te governar. Ele vai te governar. E a Bíblia fala que ele é maravilhoso, é conselheiro, é pai da eternidade, é príncipe da paz. Esse é o monarca que vai governar sobre nós. Então, sem medo, você pode dizer: Senhor, venha o seu reino sobre a minha vida, eu me entrego ao seu reino e eu vou buscar o interesse do seu reino, aonde quer que ele esteja. Amém. Então, além de Jesus falar sobre o reino de Deus, ele fala no segundo ensino sobre a vontade de Deus. Queridos, vontade própria é um dos atributos que separa o ser humano dos animais. Animal, gente, ele não tem vontade própria. Animal, ele age por instinto. Ele reage num mecanismo em que ele é treinado para dar respostas em determinadas circunstâncias. Assim, ele é adestrado. Agora, o ser humano não. O ser humano, ele tem livre pensamento. Então, a vontade própria é um atributo que separa o homem dos animais. E olha só, outra vantagem que nós temos é a capacidade de refletir sobre si mesmo. A capacidade de tomar decisões são marcas da nossa semelhança com Deus. Refletir sobre si mesmo e tomar decisões, fazer escolhas. Queridos, isso é marca da nossa semelhança com Deus. Quando nós falamos então de pessoa no sentido antropológico, nós estamos falando de pessoas que decidem, que têm autonomia, que ele é livre para escolher. Ou seja, qual é a minha vontade? Qual é a minha decisão? Ele tem vontade própria. Então, temos que entender que se o reino de Deus é de Deus, então a vontade também é de Deus. Pastor, mas antropologicamente eu não tenho vontade própria? Tenho. E o que é que eu faço com a minha vontade própria? Eu a entrego submissa à vontade de Deus. Queridos, isso é conversão. Isso é conversão a Cristo. Isso é aceitação do reino de Deus em nós, em que a minha vontade, eu sou livre para decidir, para escolher. E eu escolho Deus. Eu escolho ser servo de Deus. Eu escolho ser escravo de Jesus Cristo. Eu escolho da minha vontade fazer a vontade de Deus. É isso então que a Bíblia fala: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Senhor. É a sua vontade. Nesse ponto então nós entendemos uma lição de maturidade espiritual, em que ter vontade própria e submeter a nossa vontade à vontade de Deus, queridos, é o passo mais inteligente do ser humano, porque a vontade de Deus, a Bíblia fala que ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. E a nossa vontade, ela é corruptível. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem conhece o coração do homem? Esse nosso coração, ele é volátil, ele é pernicioso, tem hora que ele nos engana, ele tenta nos iludir.
Mas a Bíblia fala, olha, mas a vontade de Deus, quando você pega a sua vontade e a sujeita à vontade de Deus, essa vontade que é boa, agradável e perfeita, ela governa sobre nós. Assim então, a vontade de Deus que é boa, vem para a nossa vontade e vai fazer a nossa vontade boa para as coisas que são boas. Aquilo que é agradável vem para nós e torna agradável, e aquilo que é perfeito vai fazer também da nossa vontade, das nossas atitudes, das nossas decisões, aquilo que é perfeito. Seja feita a vossa vontade. Enquanto o homem luta, fazendo da sua oração um meio, um pretexto para a realização da sua própria vontade, isso revela a infantilidade desses seres, que ora a oração do Pai Nosso, repetindo meramente como se fosse um mantra. Repete como se fosse um mantra. Ou seja, não há sentido nas palavras, não há entendimento das palavras, não sabe o significado de cada palavra que diz a Deus, então fica na superfície, repetindo palavras como um papagaio. O papagaio fala? Não, ele repete o som. E muitas pessoas, a oração do Pai Nosso é uma repetição de som, porque não está entendendo o que a palavra diz. Quando eu oro a oração do Pai Nosso, eu estou dizendo, Senhor, eu me submeto ao seu reino, eu me submeto à sua vontade. É uma confissão. É uma confissão. Então, se não está disposto a se render ao reino de Deus e a submeter a sua vontade à vontade de Deus, não ore a oração do Pai Nosso. Não ore, que essa oração é uma confissão. Ah, mas se eu orar então e não fizer? Hipocrisia! Hipocrisia! Porque fala uma coisa com Deus e vive outra. Fala uma coisa com Deus e faz outra. Ah, queridos, veja só que nesses casos, a rendição da vontade própria está longe dos planos de Deus, porque a sua oração ainda é para mim, é eu, me dá, me abençoa, me supra, me faça feliz, Senhor. Oração é, não, eu oro todo dia, Senhor, me abençoa, viu? Senhor, me guarda, viu? Senhor, me faça feliz, meu Pai. Senhor, não deixe ninguém fazer maldade comigo. Oração centralizada no ego, infantilidade. Infantilidade, porque a criança, ela passa uma grande fase da sua existência no egocentrismo, faz parte do processo de evolução dela. E tem adulto, muitos crentes que entraram nessa fase do egocentrismo e não saiu mais. Até hoje a oração dele fala, me dá, Senhor, me dá, me dá. Você já orou hoje? Já pedi a Deus para me abençoar, para me guardar. E o que você falou do reino de Deus? O que você sabe sobre o reino de Deus? O que é que você pediu a Deus sobre o reino dele? Pediu nada, porque é só o meu reino, me dá para mim, eu quero, é o meu reino, é a minha vontade. E aí, meus irmãos, as orações se tornam vazias, sem sentido, sem resposta, e vira uma mera repetição. Não. Primeiro o reino de Deus. Aí nós entendemos todo o princípio da oração. Entra no seu quarto, fecha a porta, oração com exclusividade, com regularidade, com intensidade. Nós passamos a entender isso, porque de fato, a minha oração a Deus não é a minha lista de supermercado. A minha oração a Deus é, Senhor, estou preocupado com o reino. Senhor, estou querendo que o reino cresça. Senhor, eu quero que a igreja cresça. Senhor, queria tanto que todas as pessoas entendessem a sua palavra, se sujeitassem ao seu governo, deixassem de ser regente da sua própria vida, do seu próprio reino, e rendessem o reino ao Senhor. E as pessoas se legitimam de tal maneira que dizem, mas eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Faz do jeito certo. Faz de acordo com como Deus determinou. Motociclista de entrega veio com a moto, uma rua íngreme, uma movimentada, parou a moto, fechou o passeio. Aí vem os pedestres passando. Você não pode parar a moto no passeio não, mas eu estou trabalhando. Quer dizer então que porque está trabalhando pode violar a lei? Porque está trabalhando pode fazer o que é errado? Então muitas pessoas fazem igualzinho o motoqueiro. Você já buscou o reino de Deus? Mas eu estou trabalhando. Você já entregou o seu reino ao reino de Deus? Não, mas eu estou trabalhando. Deus sabe que eu estou correndo atrás.
Para de correr atrás. Corre atrás do reino de Deus. Corre atrás do reino de Deus. Senhor, eu preciso do seu reino aqui, Senhor. Na minha vida primeiro, na minha mente, no meu governo. E aí nós veremos o que Deus pode fazer. E essa oração, sai essa oração infantil. Senhor, me dá, me dá, me dá. Senhor Jesus, Ele próprio se rendeu à vontade do Pai, ainda que fosse a cruz. Pai, faça ser sua vontade e não a minha. E foi a cruz. E foi a cruz. Precisava ser a cruz para o reino de Deus alcançar todos nós. Então, a oração do Pai Nosso consiste em o reino de Deus em nós e a vontade de Deus absoluta sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E olha só, que o reino de Deus e a vontade de Deus deve ser feita na terra da mesma forma que é feita no céu. Irmãos, imaginemos como é que funciona o reino de Deus no céu. A ordem, os princípios, a regência, o funcionamento, imaginemos tudo perfeito, no lugar certo, na hora certa, na ordem certa, tudo de acordo, tudo de acordo. Ele fala, olha, a vontade de Deus no céu, ela é indiscutível, ela é inquestionável, inquestionável. Naquele filme lá, The Chosen, o episódio em que Jesus bate nas pessoas que estão lá na porta do templo, chuta as mesas, revira tudo. No episódio, um dos discípulos fala com ele, o que é isso que você fez? Fiquei pensando, a liberdade com Deus chega ao limite da promiscuidade, chega ao limite do desrespeito. Quem é que questiona Deus? Quem é que questiona Deus? Ainda mais sendo um servo, um discípulo. Dizer, ô Deus, por que você está fazendo isso? Uai, peraí. Se o Senhor fez, é porque Ele fez. É porque tem que ser feito assim. Porque Ele é o governante, Ele é o soberano. Simplesmente Ele. Se fosse um rei, falaria, não lembro de você ter sido chamado para ser meu conselheiro. Porque a Bíblia fala, quem primeiro deu a ele? Quem o aconselhou? Deus fala com Jó, quem me deu conselhos para eu fazer isso ou aquilo outro? Ninguém dá conselhos a Deus, porque ninguém está em condição de arguir Deus, de dar conselhos a Deus, dizer, ô Deus, você não devia ter feito isso não. Ele é Deus. E a vontade de Deus, ela tem que se alinhar na terra com o céu. Imagine, queridos, um alinhamento perfeito do céu com a terra. A vontade dele alinhada. Quer dizer, então, que o modelo padrão é o céu. Porque é o nosso destino. Não é esse mundo, é o nosso destino é lá. Então nós temos que começar a treinar, alinhar a nossa vontade, o reino, tudo que é nosso. Vamos alinhar isso com Deus. Qual é a direção? Quando nós temos 2 pontos de alinhamento, agora o terceiro, o quarto, o quinto são determinados por esses 2. Então nós temos os 2 pontos de Deus, determinando o alinhamento. É a vontade dele, é o reino dele. 2 pontos. Alinha tudo agora. Esses são os 2 pontos de alinhamento. Quando a gente faz mira para atirar, a gente alinha, né, a alça de mira com a massa de mira. Pronto. Agora é só chegar no alvo. Pode disparar que vai acertar. É o alinhamento. Então, se Deus alinhou o reino dele, a vontade dele, agora nós vamos entrar no alvo. Nós vamos entrar na direção. Não tem erro, meus irmãos. Não tem erro. Vai chegar ao alvo de maneira certeira, porque nós alinhamos. Então, a ideia de Jesus aqui é: alinha a sua vontade, o seu reino, com a vontade de Deus e o reino de Deus. Não tem erro. O alinhamento é perfeito. Quer dizer, então, que nesse segundo ensino, Jesus nos orienta a orar, para que a vontade de Deus na terra seja tão plena como é no céu. Mas aprender essa oração significa alinhar a nossa própria vontade
com a vontade do céu. Senhor, vão alinhar a sua vontade aqui na terra, Senhor. Mas começa na minha vida. Senhor, vão alinhar? Vamos. Mas começa na minha vida, Senhor. Começa na vida desse, começa na vida daquele, começa na vida daquele outro. Então, orar essa oração, sem disposição a começar esse governo divino na minha própria vida, na minha própria casa, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Senhor, faça na vida dele, daquele outro, na minha não. Na minha agora, hoje simplesmente omite. O segundo ensino de Jesus nos mostra que a terra deverá ter a regência de Deus da mesma forma como ele governa o céu. Diante disso, cabe a cada um de nós rever o que fazemos dessa oração. O que nós fazemos da oração do Pai Nosso? Só repetimos mecanicamente? Pastor, eu hoje orei a oração do Pai Nosso 10 vezes. Mas você entendeu o que você disse a Deus? Temos que pedir perdão. Senhor, me perdoa. Porque de fato a minha oração, em vez de ela ser teocêntrica, centralizada em Deus, ela é antropocêntrica. Ela é voltada a mim, ao meu próprio interesse. Meus irmãos, e orar em rendição e em submissão a Deus. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo ao seu reino. Eu me rendo à sua vontade. E a partir de agora eu sou o seu servo, servo do reino da sua vontade. Traga tudo para o reino de Deus. E Deus vai nos surpreender. Quando nós trouxermos tudo para o reino de Deus, a vida vai fazer um sentido diferente de tudo que nós já pensamos antes. Porque nós confundimos a nossa vontade, nosso bem-estar, a nossa felicidade com o reino de Deus. Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. Faça isso. Ore a oração do Pai Nosso. E nós vamos entender, de fato, o governo de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir perdão a Deus? Pedir a Deus orientação, discernimento, quebrantamento, entendimento e oração com verdade. Oração com seriedade. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor para que a gente entenda o que é ser servo do reino dele. Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome, ó Deus Elohim, Criador dos céus e da terra. Santificado seja o teu nome, ó Deus, nosso Pai, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome, Jesus, nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador. Santificado seja o teu nome, ó Espírito de Deus, Espírito da justiça e da verdade, que nos marca como propriedade exclusiva de Deus. Amém. Senhor, benditos sejam os teus anjos, que são espíritos ministradores, Pai, a quem o Senhor dá ordem a nosso respeito para nos guardar em nossos caminhos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, Senhor, e pedimos, ó Deus, que, Pai, o teu reino, Senhor, começa o teu reino, ó Deus, em minha vida. Começa o teu reino, Pai, na vida de cada um de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos do reino do Senhor, para que, meu Pai, as pessoas de fato, ó Deus, possam convergir para o seu reino e entender, ó Deus, a alegria, Pai, a paz, meu Deus, a perfeição, Senhor Deus, que será sermos regidos, amém, governados por um Rei soberano que nos ama, amém, a ponto de morrer por nós. Ó Deus, tira de nós essa infantilidade, Pai. Tira de nós, ó Deus, esse sentimento e atitudes egocêntricas, em que, ó Deus, pensamos sempre em nós primeiro. Ajuda-nos a buscar o teu reino, amém, a implantar o seu reino. Ó Deus, os ministérios, as igrejas, os missionários, os pregadores, Pai, as pessoas que estão cativas, ó Deus, sob o governo de Satanás, usa-nos, ó Deus, como instrumentos poderosos no teu reino, porque se estamos, ó Pai, no teu reino, ó Deus, teremos o poder do nosso Rei para fazer a vontade do nosso Rei nessa terra e libertar os oprimidos e os cativos.
Dá-nos, ó Deus, o poder em nome de Jesus, para libertar os oprimidos do diabo, Pai, para curar os enfermos, ó Senhor, e trazer as pessoas ao teu reino, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a entender o teu reino e submeter a nossa vontade. Senhor, venha o teu reino sobre cada um de nós agora, é a nossa oração. E que a sua vontade, Pai, seja soberana sobre a vontade de cada um de nós. Sim, Pai, a começar em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém.